Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, vamos falar hoje bem rapidinho sobre teoria dos números e um pouco de álgebra abstrata, mas é coisa bem básica, são coisas que se você já se formou no ensino médio, tu já deve lembrar lá, é coisa simples, é como os números se comportam, como é que a gente pode comparar um número com outro, enfim. São coisas bem rapidinho, a ideia é isso aqui ser bem rápido, só pra gente lembrar o que a gente já viu lá atrás. Então, vamos pro nosso quadro aqui, e vamos lembrar, a primeira propriedade dos números é que eles podem ter uma ordem e uma desigualdade. Podem ser ordenados e comparados para ter uma desigualdade, né? Então eu posso dizer aqui que um número ele é igual ao outro, 5 é igual a 5. Eu posso dizer que o número 3 ele é menor que o 5, então eu estou meio que ordenando, estou dizendo que o 3 é menor que o 5. Eu posso dizer que o 2 é menor ou igual a 5. Então esse é um jeito da gente ordenar números inteiros, né? Eles têm algumas propriedades que a gente pode chamar, dizer que números inteiros eles têm paridade. O que significa isso? Eles podem ser par ou ímpar. É só isso, um número pode ser par ou pode ser ímpar. Eles podem ser divisíveis, eles têm divisibilidade. Eles têm multiplicidade, adição. Eles têm multiplicidade, podem ser adicionados um ao outro ou subtraídos, que na verdade subtração ela é uma adição, né? Eu só estou adicionando com um número negativo. Então 5 menos 3 na verdade é 5 mais menos 3, mas beleza. Então subtração necessariamente é uma propriedade. E a gente tem um conceito de valor absoluto. Isso aqui talvez pode, dá para lembrar, talvez possa ser passar direto, esquecer um pouco o que é isso. Que o valor absoluto é, qual é o valor absoluto de 7? O valor absoluto de 7 é 7. Qual o valor absoluto de menos 7? É 7 também. Então o valor absoluto ele é só o número aqui sem o sinal. Tá? Então é só o número sem o sinal. Vamos lembrar também um pouquinho do algoritmo de divisão. É aquela que a gente faz para formar uma divisão. Então eu tenho 12 dividido por 3. Aí eu pego aqui, vamos pegar um número maior para ficar melhor. 48 dividido por 3. Aí eu pego 3 vezes 1, que vai dar... Aí eu coloco 3 vezes 1 vai dar 3, né? Eu coloco 3 aqui embaixo, subtraio, né? 4 menos 3 vai dar 1, desço 8, aí 18 vai ser 5, 6, né? Vai dar 6, que vai dar 18, e aqui vai dar 0 e acabou a divisão. Então, 48 dividido por 3 é 16. Tem esse algoritmo, e ele é expresso pela essa formulazinha aqui, na verdade, caso vocês não soubessem. Mas é isso aqui, que é o número, para o número A dividido pelo número B, em que B tem que ser diferente de zero, né? Porque pode dividir por zero. Então a gente chega nessa formulazinha que A igual a B, esse quociente aqui vai ser a resposta que a gente quer e esse R é o resto. Tá? Nesse caso, desse exemplo, o A que eu dei nesse exemplo, o A é 48, o B é 3, o Q, o quociente é 16 e o resto é zero. Nesse exemplo aqui, né? Que eu dei. Então, beleza, esse é um algoritmo que tem divisibilidade, normalmente a gente já tem isso na cabeça guardado. A gente tem alguns critérios de divisibilidade, isso aqui é interessante também. Então, a gente sabe, por exemplo, que um número ele é divisível por 2 quando ele é par. Ou ele é par quando é divisível por 2, eu não sei o que vem primeiro, ovo ou a galinha, mas a gente tem esse critério que a gente sabe que se um número é divisível por 2 quando ele é par. A gente sabe que o número ele é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. O número é divisível por 5, vamos dizer assim, divisível por 5, quando ele termina em 0 ou 5. Então a gente sabe que 10, 15, 20, 25, 30, 195 é divisível por 5. Então essa meio que só um atalho. O interessante, que talvez vocês não saibam, que é bem legal, é que qualquer número ele é divisível por 3 quando a soma dos seus dígitos são divisíveis por 3. Então eu posso dizer que 123 é ou não divisível por 3? Bom, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. 6 é divisível por 3? Dá um número inteiro isso aqui? Dá 2, né? Então sim, 123 é divisível por 3. Atalhozinho, tem para os outros, tá? Tem para 4, 4 na verdade é equivalente a 2, aí para 5 eu já falei, tem para quase todos os números ali, tá? 7, quer dizer, quase todos os números não, mas pelo menos ali os primeiros 10 ali, a gente tem alguns critérios desse,
Só um atalhozinho mental pra gente saber isso. Tá? A gente tem o conceito de números primos, só pra gente lembrar. Que o número primo é um número que ele só é divisível por ele mesmo ou por 1, né? Ele mesmo ou 1. Então, por exemplo, o 7 é um número primo, porque eu só posso dividir 7 por 7, que vai dar 1, ou só posso dividir 7 por 1, que vai dar 7. Eu não posso dividir 7 por nenhum outro número que vai resultar no inteiro, né? Vai sempre resultar num fracionário, num real, né? Então, só o conceito de número primo para lembrar, tá? A gente tem um teorema fundamental da aritmética, que aí ele pega esse conceito aqui de número primo, e ele fala que qualquer número pode ser quebrado em um produto, ou seja, uma multiplicação de números primos. E aí a gente volta para aquele conceito lá do ensino médio de MMC, caso vocês lembrem, o máximo múltiplo comum e máximo divisor comum, na verdade. Na verdade a gente vai falar até do MDC. Então se eu pegar, sei lá, o número 18 aqui, lembra qual é o conceito fundamental? Eu posso quebrar ele em uma multiplicação de números primos, ou seja, que eu não posso dividir mais, né? Então, não sei como é que vocês aprenderam no colégio, mas eu lembro que a gente fazia isso aqui, né? A gente começava a dividir por aqui. 18 é divisível por 2? Então eu colocava 2 e vinha um 9 para cá. 9 divisível por 2? Não. Então, o 3 é? O 9 divisível por 3? Então beleza, pegava o 3, aí isso aqui vai dar 3, né? Aí o 3 não é divisível por 2, aí o 3 é divisível por 3, vai dar 3, vai dar 1. Quer dizer, porque vai dar 3 divisível por 0, 1 acabou aqui, né? Então, o 18, ele vai ser 2 vezes 3 vezes 3. Opa, a caneta falhou. 2 vezes 3 vezes 3 aqui. Então, o 2 é primo, o 3 é primo, o 3 é primo também, de novo. Então, eu quebrei esse número em três números primos, no caso, né? Uma multiplicação de 3 números primos, que a gente pode até reduzir isso aqui para 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Com a ideia dos números primos e da fatoração que a gente consegue fazer aqui, a gente consegue trabalhar o conceito de MDC e MMC, né? Não sei se vocês lembram lá do colégio. MDC e MMC. Isso aqui é o mínimo divisor comum, isso aqui é o máximo múltiplo comum, né? Então, isso aqui eu trabalho com dois números, que eu vou fazer tirar o mínimo divisor comum entre dois números e o máximo entre dois números. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu fatorei o 18. Vamos fatorar o 24 também aqui. 24, venho aqui. Divido por 2 vai dar 12. Divido por 2 vai dar 6. Divido por 2 vai dar 3. E aqui eu preciso dividir por 3 vai dar 1. Beleza. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Resumindo, 2 ao cubo vezes 3. Beleza. E aí o que eu faço? O meu MDC entre 18 e 24 é os números diferentes que eu tenho aqui. Aqui, no caso, eu só tenho 2 e 3, né? Só tenho esses números diferentes com o seu menor expoente. Tá? Então aqui eu tenho 2 elevado a 1. Aqui eu tenho 3 elevado a 2. Aqui eu tenho 2 elevado a 3. E aqui eu tenho 3 elevado a 1. Então, os números diferentes que eu tenho são 2 e 3. Multiplico eles, é o produto. Tá? E eu pego o menor expoente. O 2, o menor, aqui tem 2 elevado a 3, aqui tem 2 elevado a 3, né? E aqui tem 2 elevado a 1. Então, o menor expoente é 2 elevado a 1. É 1, né? No caso, o expoente. E aqui eu tenho 3 elevado a 2 e aqui eu tenho 3 elevado a 1. Então, o menor expoente é 1 de novo. Então, eu pego 1 aqui. E esse aqui é o mínimo divisor comum. 6 no caso aqui, né? E o MMC, agora, eu faço o contrário. Eu pego o máximo expoente. Então, eu tenho, de novo, o 2 e o 3. Eu tenho aqui o 3 elevado a 2, né? Opa, 2 e o 3 aqui. Oh, meu Deus. Então, para o 3, eu tenho esse 2 aqui e eu tenho esse 1 aqui. Qual é a maior? O 2, né? Então, o expoente do 3 vai ser 2.
E para o número 2 eu tenho esse expoente 1 e eu tenho esse expoente 3. Então o maior é o 3, é o contrário do outro basicamente, né? Então isso aqui vai dar 72. Isso aqui só quer dizer que o 6 ele é o divisor que eu consigo tanto dividir o 18 quanto dividir o 24. O 24 é o máximo no caso. O maior número que eu consigo dividir o 18 e o 24 é 6. Não tem um número maior que isso que eu consiga dividir esses dois ao mesmo tempo. Tá? E o de baixo é o máximo múltiplo comum, em que eu vou multiplicando o mínimo múltiplo comum, né? Eu vou multiplicando o 18 e o 24 e eu vou encontrar um número mínimo em que os dois vão ser iguais. Então, sei lá, eu multiplico isso aqui por 2, vai dar 36. Opa. Isso aqui, se eu multiplicar por 2, vai dar 36, aqui vai dar 48. Isso aqui, mas se eu multiplicar por 3, vai dar... Vamos ver aqui. Já me perdi. 18 vezes 3 vai dar 54. E 24 vezes 3 vai dar 72. Beleza. Isso aqui, mas agora o 18 por 4, aí vai dar 72. 72. Então os números se encontraram. É que eu posso multiplicar e eles vão se encontrar ali em algum momento. São múltiplos desses dois números, é um número que é múltiplo dos dois números e é o menor possível, onde é que primeiramente eles se encontram. Esse é o conceito. Então, às vezes eu me enrolo aqui no nome, mas é mínimo divisor comum, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, tá? Esse M aí dá uma confundida na cabeça. Tá. Seguindo pro próximo, vamos pro teorema fundamental da álgebra, tá? Então, esse aqui a gente começa a falar daqueles polinômios que a gente via também no colégio. O x ao quadrado mais 1 igual a 0. O 2x ao quadrado mais x mais 3 igual a 0. Essas fórmulas, no caso, que a gente chama de polinômios, isso aí, tá? Que a gente trabalhava no colégio. Então, o teorema fundamental da álgebra ela só fala que se eu tenho aqui o grau, vamos dizer assim, se eu tenho um x ao quadrado, por exemplo, eu vou ter pelo menos duas raízes. O que são duas raízes? São dois números que, se eu substituir x, vai dar esse lado aqui vai ser igual a 0. Tá? Isso aqui se chama raízes aqui. São números que eu posso substituir o x e que ele vai dar o resultado 0. Essa equação aqui vai estar certa, no caso, né? Isso que são as raízes. Então ela tem pelo menos duas raízes. Esse polinômio tem pelo menos duas raízes, porque ele está ao quadrado. Se ele tivesse ao cubo aqui, ele teria três raízes. Pelo menos três raízes. Entendeu? Ele pode ter mais, tá? Mas pelo menos duas raízes ele tem. Só que essas raízes também não podem ser... Elas podem ser um número complexo, que não é um número real, mas enfim. Vamos só com o conceito de que tem duas raízes, porque entrar nos números complexos fica complexo. Tá? Isso aqui também, lembrando o conceito que a gente pode sempre fatorar esses polinômios. Então, se eu tiver, vamos dizer que eu vou pegar um outro polinômio aqui um pouco mais fácil. X ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui pode virar x menos 2 vezes x menos 3. Para a gente lembrar, a gente tem que fazer, quando fazer a multiplicação disso, um número por todos os outros, né? Então é x vezes x, que vai dar x ao quadrado, x vezes 3, que vai dar 3x, menos 2 vezes x, que vai dar menos 2x, menos 2 vezes menos 3, que vai dar mais 6. Isso aqui é igual a 0. Então, isso aqui deveria ser igual a 0 no começo. Então, x ao quadrado... Opa, aqui é menos 3, né? Coloquei errado, que é x vezes menos 3x. Então, menos 5x mais 6 igual a 0. Então, só para lembrar que a gente pode fatorar isso aqui também.
E por fim, só para finalizar, a gente só tem uma ideia do que é uma operação unária, que é quando a gente pega um número, então vamos pegar x, e eu faço uma operação que eu transformo ele em menos x. É uma operação que ela é com um número só, né? E uma operação binária é a que a gente normalmente vê entre os dois números, não até x vezes y, ou vamos colocar números aqui, 3 mais 2, isso aqui é uma operação unária. 7 vezes 15, isso aqui é uma operação binária, desculpa, isso aqui é uma operação binária. Isso aqui é uma operação binária. Eu pegar o 15 e transformar ele em menos 15 é uma operação unária, só tem um número. E é isso, galera, só pra gente lembrar isso aqui, no geral, tá? E vamos passar pra próxima. Caso espero que tenha ajudado, caso tenha algum conceitozinho, alguma coisinha que vocês tenham esquecido, beleza? Deixa eu curtir aí e se inscreve pra não perder as próximas coisas, os próximos vídeos aí. Valeu!